de número 116. Salmos de número 116. Eu quero trazer uma palavra de muita reflexão para você. No final nós vamos entregar a mensagem. Eu quero acreditar que você continua fazendo lá os cultos em família. A mensagem está aqui para entregar para vocês, no nome do Senhor Jesus. Salmos de número 116. Nós vamos estudar todos os salmos aqui hoje, irmãos. Vamos refletir sobre todo ele, mas eu quero me ater primeiramente aqui em 4 versos. Amém? Os 4 primeiros versos. E ele vai dizer assim: eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando eu fiz minha súplica. Ele inclinou seus ouvidos para mim, e eu o invocarei por toda a minha vida. As cordas de morte me envolveram, as angústias do inferno vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo Senhor: livra-me, Senhor. Digo graças a Deus. Queridos, o que a gente precisa refletir aqui hoje é: se Deus não tivesse salvo você, onde você estaria hoje? Quem você seria hoje, se a bondade e a misericórdia de Deus não tivesse alcançado sua vida? E aqui nessa noite nós precisamos compreender, queridos, que somos filhos amados do Senhor. E além de filhos, a gente precisa aprender a corresponder a atitude necessária para com este amor que Ele tem para comigo e com você. A palavra de Deus aqui, queridos, ela hoje vai tratar de uma maneira pessoal. Estudiosos vão afirmar que essa passagem aqui, o salmista aqui, é o rei Ezequias, que vive aquele dilema como rei, e que Deus manda com que o profeta o procure e diga para ele, para que ele arrume sua casa, porque Deus iria tomar para si. Então nós conhecemos a história que Isaías vai contar, que ele vira para o lado da parede, e então ele ora, e ele pede ao Senhor misericórdia, e ele pede ao Senhor que venha se lembrar de sua conduta, de sua vida, a qual ele teve diante do Senhor durante todos os seus anos de vida. E então a Bíblia diz que no meio do caminho Deus manda Isaías voltar e dizer para ele que iria acrescentar mais anos de vida a ele. Então, diante dessa situação pessoal, nasce esses salmos, nasce essa visão de alguém que experimenta uma nova oportunidade de vida. Quantas oportunidades de vida que Deus já não deu a eu e a você? Quantas oportunidades e livramentos os quais eu e você já não tivemos? E foi essa experiência aqui, queridos, que nasce o Salmo 116. E no verso 7 ele vai dizer que ele está desfrutando de um sossego e que de repente mudou sua vida. Ele vai dizer, você leu comigo aí, que ele estava cercado de cordas, de perigos, de aflições, de pessoas às quais ele já não podia mais confiar, e de repente a situação dele é mudada, é transformada. Queridos, ele entende aqui que ele não poderia livrar a si mesmo, e ele faz uma oração. E que oração é essa? O verso 4: ó Senhor, livra a minha alma. E Deus então responde. E agora, olhando para trás, queridos, o salmista ele tenta entender o que aconteceu. Ele tenta compreender o porquê, a exatidão da misericórdia
misericórdia de Deus, a bondade de Deus sobre sua vida. O porquê Deus se atentou para a sua oração, o porquê Deus se atentou para o seu clamor, o porquê Deus o livrou da morte, e como ele agora deveria viver a sua vida em resultado daquilo que ele havia recebido de Deus. Isso é uma reflexão que eu e você precisamos fazer, queridos, paulatinamente em nossas vidas. Como devemos corresponder à bondade e à misericórdia de Deus para conosco. Você já orou hoje agradecendo a Deus por você estar vivo nesse dia? Dia 2 de agosto de 2026. Quantas pessoas não abriram seus olhos? Quantas pessoas não chegaram aqui hoje? Quantas pessoas não chegaram com seus destinos finais, os quais elas planejaram para chegar neste dia? E Deus tem te concedido graça, bondade e misericórdia. Deus nos livrou, Deus te livrou. E é isso, querido, que essa mensagem vai levar eu e a você refletirmos neste dia. Nós precisamos encontrar aqui, queridos, respostas profundas, que de uma maneira pessoal, porque por mais de 30 vezes o salmista no Salmo 116 ele vai falar em singular: Deus me amou, Deus me livrou, Deus me ouviu, Deus me alcançou, Deus me guardou. E aqui nós precisamos entender, queridos, por que Deus te livrou? Por que Deus alcançou sua vida? Por que Deus não salvou outras pessoas em sua casa em primeiro lugar? Por que Ele não atentou para outra vida em sua família e Ele se atentou para você? Primeiro ponto aqui, primeira pergunta que você deve fazer: irmãos, Deus nos livra porque Ele ouve o nosso clamor. Olha que coisa sobrenatural. Deus, em sua infinita grandeza, Ele ouve o meu e o seu clamor. O Salmo 116, ele começa dizendo: eu amo o Senhor, porque Ele ouve minha voz, e porque Ele ouviu a minha súplica. Irmãos, já parou para pensar que Deus, em sua infinita grandeza e plenitude, poderia se atentar para qualquer outra coisa no universo, mas Ele se atenta para a sua oração, Ele se atenta para o seu clamor, Ele se atenta para a sua súplica. O salmista, irmãos, ele vai dizer que ele clamou porque ele não podia salvar a si mesmo. A morte havia o cercado, a angústia estava à volta de sua vida, e ele apresenta não uma longa oração, mas ele apresenta uma oração direta. E ele diz: ó Senhor, livra a minha alma. Irmãos, há momentos que não são palavras bonitas, mas o que vai mudar a minha vida e sua história é sermos diretos com o Senhor, é falarmos aquilo que está diante de nós no nosso coração. E às vezes eu e você temos apenas um grito de pedir por livramento, de pedir por misericórdia, de pedir pelo cuidado do Senhor sobre nossas vidas. Mas, queridos, é uma oração que é curta, mas que é sincera. É uma oração que é curta, mas que é direta, é necessária. É uma oração que é curta, mas é cheia de fé e que alcança o coração de Deus. O salmista, irmãos, ele percebe que Deus se atenta para ouvi-lo. O verso 2 ele vai dizer que Deus se inclina para ouvir a sua oração. Irmãos, olha para mim, olha para você hoje. Não que você não seja uma pessoa importante, mas olha para a sua insignificância. Olha para a sua insignificância. E Deus, Ele se inclina em toda a sua grandeza para ouvir a sua oração. Olha que coisa sobrenatural, irmãos. Deus, Ele se inclina. A imagem que temos aqui é de Deus grande, que se inclina para ouvir a voz de um filho que está em sofrimento. E, queridos, olha, pasme aqui, entenda uma coisa:
diante do número de pessoas que temos aqui nessa noite, diante de milhares e milhares de vozes que temos no universo, Deus, Ele não confunde sua voz. Deus, Ele sabe. Ó, quem está orando a mim agora nessa noite é a Irma. Ó, quem está orando a mim agora nessa noite é o Ailton. Olha, quem está orando a mim agora nessa noite é o Juliano. Olha, quem está buscando agora a minha presença é a pastora Ana. Irmãos, Deus, diante de todas as vozes as quais Ele ouve, Ele identifica eu e você. Ele separa eu e você. Ele não confunde a sua voz com outra voz. Você tem um Deus que te ouve. Você tem um Deus que te ouve. Irmãos, o salmista, ele reconheceu que ele devia amar a Deus ainda mais. E aí ele vai declarar: eu amo o Senhor, sabe por quê? Porque Ele me ouve. Ele ouve minha voz. Ele se atenta para a minha oração. Ele se atenta para o meu clamor. Queridos, olha, é o Deus Criador de todo o universo, que se atenta para mim e para você, que para tudo, para ouvir a nossa oração, o nosso clamor. O livramento ali, irmãos, não trouxe apenas alívio, mas despertou algo dentro dele, o qual ele entende que ele deveria amar mais a Deus, porque Deus o ouvia. E eu te pergunto nessa noite: você tem amado esse Deus que te ouve, que te livrou, que tem te dado livramento, que tem cuidado da sua vida? O salmista vai ver uma outra coisa aqui, ele fala: olha, Deus, Ele me livra porque Ele é misericordioso. Do verso 5 ao verso 11, ele vai dizer o seguinte: o Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus, Ele é compassivo. O Senhor protege os simples. E quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para com você, pois tu me livrastes da morte, livraste os meus olhos das lágrimas, os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu criei e ainda tinha dito: estou muito aflito. E em pânico eu disse: ninguém merece confiança. Irmãos, ele está dizendo aqui: Deus, Ele é misericordioso. O nosso Deus, Ele é piedoso. Deus me livra, Deus te livra por causa da sua bondade para comigo e para com você. O livramento de Deus, irmãos, revela, sabe o que? Não quem eu e você somos, porque eu sou bom demais, por isso Deus me livrou. Porque eu sou bonito demais, por isso Deus me alcançou. Não. Revela, o livramento de Deus vai revelar a pessoa de Deus, quem Ele é, sua grandeza, sua plenitude. Vai revelar quem Ele é. E Ele é misericordioso, Ele é piedoso, Ele é justo. Irmãos, a nossa esperança não está em sermos fortes em todo o tempo. Eu não sou forte em todo o tempo. Você não é forte em todo o tempo. A nossa esperança está em sermos aperfeiçoados na nossa fraqueza em Cristo Jesus, porque a sua graça nos basta. É o que a palavra de Deus vai nos afirmar. Deus não espera que você seja forte em todo o tempo, não, queridos. Deus espera com que venhamos entender sua graça, sua bondade, sua misericórdia para conosco. Irmãos, Deus faz mais do que livrá-lo da morte. Ele vai dizer aqui no verso 7, dando ordem à sua alma a voltar ao seu repouso. Por quê? Porque Deus havia enxugado as suas lágrimas, Deus havia sustentado os seus passos, Deus havia devolvido a ele descanso. Por isso, queridos, Deus Ele ainda faz além. E às vezes, irmãos, Deus muda situações ao nosso redor. E às vezes Deus vai mudar situações dentro de nós. Dentro de nós. E em ambos os casos, queridos, a gente vê contínua a sua bondade e misericórdia para conosco. Então confia.
confie em seu amor, confie em sua graça, confie em sua bondade, confie em sua misericórdia. O salmista ele vai ver aqui, queridos, que Deus livra ele, porque eu e você somos preciosos para com Ele. Olha que coisa sobrenatural. Além de compreender e entender que Deus o livrou porque Deus ouve sua oração, além de entender e compreender que Deus o livrou porque Deus ele é rico em misericórdia, compassivo, tardio em irar-se, ele agora vai compreender que para Deus ele é precioso. Eu e você somos preciosos aos olhos do Senhor. O verso 15 ele vai dizer isso: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Do verso 12 ao verso 15 ele vai dizer o seguinte: como eu posso retribuir? Como eu posso retribuir ao Senhor, que em toda a sua bondade tem sido bom para comigo? Erguei-me o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor, e cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o povo, e o Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. Queridos, olha que coisa sobrenatural. O salmista entende quem ele é diante do Senhor, quem ele é nessa terra, e ele entende o valor da vida, o valor dos dias os quais Deus tem o proporcionado. Moisés ele vai falar isso no Salmo 90: ensina-nos a contar os nossos dias, para que possamos alcançar nele sabedoria e entendimento. E aqui o salmista ele vai dizer isso, ele percebe o valor da vida, o porquê Deus o perseverou em vida, o porquê Deus o sustentou em vida, irmãos. Depois do livramento, ele pergunta a Deus: o que eu darei ao Senhor por todos os teus benefícios? Irmãos, olha, gratidão. Isso aqui fala de gratidão, sabe por quê? Porque ele entende o valor daquilo que Deus havia feito por ele. E aqui entenda uma coisa, irmãos, olha, às vezes nós ficamos aqui para que haja um envolvimento da igreja para um altar como equilibrista de pratos, irmãos. E às vezes a igreja fica observando, a igreja, o altar está adorando, a igreja está observando, o altar está cantando, a igreja está observando, o altar está orando e a igreja está observando. Irmãos, o que falta muitas das vezes é entender a gratidão que precisamos ter para com o nosso Deus. Quando entramos neste lugar aqui, precisamos entender que estamos nos voltando para aquele que livrou a nossa alma da morte. A Bíblia vai nos ensinar uma coisa, irmãos. Salomão ele vai dizer que a vida do ímpio ela é dividida no meio. E eu, com os meus 44 anos, sabe o que eu entendo? Que se eu não tivesse me convertido, se eu não tivesse me rendido aos pés do Senhor, aos 22 anos, minha vida seria ceifada. É o que a Bíblia vai dizer. Mas, queridos, a vida minha e sua hoje no Senhor é uma vida preciosa, que precisamos aprender a viver em gratidão, que precisamos aprender a retribuir tudo aquilo que Ele fez por mim e por você. E muitas das vezes, irmãos, a gratidão que a gente quer expressar é o que o homem fez por nós, o que o homem faz por nós. Tem pessoas que até falam assim: não, se hoje eu tenho que comer, se hoje eu tenho uma vida melhor, é por causa do governo. Irmãos, que governo? É o Senhor, é a bondade dEle, é a misericórdia dEle. Para hoje, faça essa pergunta para si mesmo. Se Deus não tivesse te alcançado, onde você estaria? Se Deus não tivesse mudado sua vida, quem você seria hoje? Se Deus não tivesse mudado sua vida financeira, o que seria da sua vida financeira? O que seria da tua casa, da tua família? E às vezes, irmãos, o que falta muitas vezes é a gratidão. O salmista está perguntando aqui: o que eu daria ao Senhor? E às vezes falta, irmãos, gratidão em execução, das pessoas virem diante do altar e agradecer ao Senhor aquilo que Ele tem feito.
agradecer com decisões e atitudes, agradecer com a própria vida. Irmãos, ele vai dizer aqui que a gratidão é isso, é entender o que você recebeu de Deus e valorizar isso. Irmãos, a vida dos filhos de Deus é preciosa para com Ele. A morte, irmãos, de um filho de Deus nunca vai ser algo pequeno ou indiferente para o Pai. Se somos preciosos para Ele, na hora da nossa morte, também somos preciosos para Ele, enquanto estivermos em vida. Não é só no porvir, não é só na eternidade, mas aqui ainda. Precisamos entender e compreender isso. O salmista vai responder, queridos, que ao livramento que Deus deu a ele com gratidão. Ele diz: eu tomei o cálice da salvação. Há um cântico, da década de 2000, pastor Antônio Cirilo: o que eu daria ao Senhor, o que eu daria ao Senhor pela minha salvação. Não tenho nada a lhe oferecer, te dou meu coração. Um cântico que cantamos muito, irmãos. E Deus espera isso de nós agora. Uma reflexão da nossa decisão em vivermos em gratidão ao Senhor. Ele invoca Deus, ele fala que além de tomar o cálice da salvação, ele vai invocar o Senhor. E ele decide cumprir os seus votos diante de Deus e diante de todo o povo. Ele entendeu, irmãos, que ele não poderia receber livramento e voltar a viver como antes. Irmãos, olha, se Cristo entra na nossa vida, a nossa vida é mudada. As coisas velhas se passaram. É o tema da mensagem dessa semana para você fazer um culto na sua casa. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Deus, ele quer fazer coisas novas em nossas vidas. Quando temos um encontro real com Cristo Jesus, a nossa vida não pode ser a mesma. E queridos, olha, se Deus considera sua vida preciosa aqui, não desperdice sua vida. Viva o propósito para o qual Deus alcançou você. Valorize seus dias nessa terra. Valorize e viva para a glória do nome do Senhor. Valorize os seus dias nessa terra e viva para a glória de Deus. O que eu daria, o que eu posso fazer, o que eu posso retribuir, o amor e a bondade, o livramento de Deus para comigo. Irmãos, eu quero te dizer, ainda que você possa fazer qualquer coisa, ainda será pequeno diante daquilo que Ele fez por mim e por você. Mas o que eu não posso é deixar de fazer, o que eu não posso deixar de cumprir, um propósito para o qual eu fui escolhido, o qual eu fui salvo. O salmista, ele vai entender ali que Deus nos livra para que possamos viver com os seus servos. E do verso 16 ao verso 19 ele vai dizer isso: Senhor, sou teu servo. Sim, sou teu servo, filho da tua serva. Livraste-me das minhas correntes. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão, e invocarei o seu nome, e cumprirei para com o Senhor os meus votos, na presença de todos o seu povo, nos pátios da tua casa, Senhor, no teu interior, ó Jerusalém. E aí ele termina exclamando, dizendo: aleluia. Queridos, isso deve ser a nossa reflexão aqui hoje. Deus nos livra para que possamos ser seus servos. O livramento, irmãos, levou o salmista a reconhecer a quem ele pertencia. Depois de falar sobre tudo o que Deus havia feito, ele declara: eu sou teu servo. Eu sou teu servo. Eu estou aqui para te servir, irmãos, entenda. Servir aqui, o serviço aqui, que Deus quer que eu e você venhamos entender em gratidão, diante daquilo que Ele fez por nós. Não é para cumprir uma tabela, não é para cumprir uma escala, não é porque alguns estão fazendo, você precisa fazer, não. É porque você é grato por aquilo que Deus fez por você, e você entende a importância de você cumprir o seu propósito.
Ele entendeu, queridos, que a vida dele havia sido preservada por aquilo. E nós precisamos entender. Não estamos no meio dessa geração só para sermos mais um. Não estamos aqui nessa igreja só para sermos mais um. Entenda, queridos. O salmista ele vai entender que a perseverança do cuidado com a vida dele, agora ele deveria viver também uma vida consagrada para com Deus. Deus, irmãos, não o livrou apenas de alguma coisa. Deus o livrou para alguma coisa. É a minha vida e a sua vida. Não é só por um motivo, não. É por uma razão. Uma razão real. Uma razão que move os céus e terra em favor do reino de Deus sobre esta terra. Por isso Deus não livrou apenas para alguma coisa, Ele te livrou para alguma coisa. O verdadeiro servo, irmãos, transforma a gratidão em compromisso. O salmista, ele promete oferecer sacrifícios de louvor e cumprir os seus votos em gratidão ao Senhor. Gratidão não é apenas dizer obrigado. Gratidão é perguntar ao Senhor: o que eu posso fazer? Quando a irmã Sandra trouxe para mim aqui um copo de água, irmã Sandra, Deus te abençoe, ela não ficou esperando porque eu fizesse alguma coisa por ela, porque eu retribuísse ela alguma coisa. Irmãos, longe de mim e de você isto, fazer alguma coisa para o outro esperando algo em troca. Mas, irmão, diante de Deus, aquele que poupou minha vida e sua vida, nós devemos hoje perguntar a Deus: o que eu devo fazer em gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito para comigo? O salmista, ele decide testemunhar publicamente, irmãos, e ele então decide cumprir os seus votos na presença de todo o povo. O livramento ele é pessoal, mas o testemunho é público. Olha da onde Deus te tirou, olha onde Deus te colocou, olha quem era você antes de Jesus, e olha quem é você em Jesus. Olha para a sua vida hoje. Isso aí não é só porque você tem uma marca sobre sua vida, não. É porque Deus te livrou, e em gratidão o nome dele é glorificado através da sua vida, publicamente. É o que ele está dizendo aqui, queridos, porque o livramento ele é pessoal, mas o testemunho é público. As bênçãos de Deus, irmãos, nos dá a graça de fazermos com que outras pessoas tenham a oportunidade de verem a ação de Deus em nossas vidas e por nossas vidas. Então reconheça hoje, queridos, que a sua vida pertence ao Senhor, e viva para servi-lo, para servir o nome dele. O salmista, irmãos, ele esteve perto da morte, mas ele clamou e Deus o ouviu. Ele caiu e Deus o levantou. Ele chorou e Deus enxugou suas lágrimas. E é isso que Deus faz conosco. Nos livra, cuida de nós, nos levanta, para que possamos viver o seu propósito e viver conforme sua vontade. E a pergunta que fica aqui, queridos, é: o que eu daria ao Senhor por todos os benefícios os quais tem me feito? Eu gostaria que você se colocasse de pé, que você curvasse sua cabeça e que você fizesse algumas perguntas hoje para si mesmo. Talvez hoje você tenha motivos para fazer estas perguntas. Perguntas quais são: quantas vezes Deus ouviu sua oração? Da onde que Deus te tirou? Se hoje você estivesse ainda onde Jesus te conheceu, quem seria você? Quantas vezes sua misericórdia
misericórdia do Pai encontrou você abatido ou abatida. Quantas vezes Deus preservou sua vida? Quantas novas oportunidades Deus já te deu? Perguntas que precisamos fazer para o nosso Deus. O que eu daria a Ele? O que eu daria ao Senhor por todos os seus benefícios que tem me feito? Mas hoje, queridos, a pergunta aqui não é apenas do que Deus me livrou. A pergunta aqui é: para que Deus perseverou minha vida? Porque Deus permitiu que eu permanecesse vivo? Porque Deus permanecesse, que eu estivesse de pé? E Deus vai dizer para mim e para você nesta noite: você foi livre. Você viveu livramentos por causa do amor dele para contigo. Você foi alcançado pela misericórdia dele para viver em gratidão com ele. Você foi considerado precioso para não desperdiçar os seus dias. Você foi preservado para servi-lo. Portanto, viva para aquele que te livrou. Pai, queremos inclinar os nossos corações diante do Senhor nesta noite. Sabemos que o amor do Senhor para conosco é algo infindável, e que é por causa do teu amor, Senhor, que o Senhor nos livrou. Por causa do teu amor para conosco, o Senhor se inclina para ouvir a nossa voz. Por causa do teu amor para conosco, somos preciosos diante dos seus olhos. Por causa do teu amor para conosco, Pai, o Senhor nos permite nos tornar teus servos, servos para te servir, servos para trazer o reino do Senhor sobre esta terra. Por isso, Deus, em nome do Senhor Jesus, que não venhamos desperdiçar os nossos dias, que venhamos viver em gratidão pela sua misericórdia, que venhamos estar dispostos a servir ao Senhor. Por isso, Deus, em nome do Senhor Jesus, que nessa noite de reflexão, Pai, possamos compreender e entender que, diante de tudo aquilo que ainda temos feito, ainda é pouco diante da grandeza e do livramento que o Senhor operou sobre nossas vidas. Por isso te louvamos, Jesus. Te agradecemos, Senhor. Agradeça a Ele por um minuto pela sua vida. Agradeça a Ele pelo amor dEle sobre você nessa noite. Agradeça a Ele pelo seu perdão sobre sua vida, pelos livramentos que Ele tem te dado, por Ele ter perseverado em cuidar de você, por Ele conservar você em vida. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Porque em meio a angústias, cordas de morte,
aflições. O Senhor nos poupou, o Senhor nos guardou, o Senhor nos livrou e nos conservou em vida. Nós te bendizemos, Pai, te agradecemos,